Glória a Deus. Você vai abrindo a sua Bíblia comigo, por favor, em João 5, do 1 ao 8. Interessante que eu já falei sobre o tanque de Betesda aqui uma certa feita, no retiro de pastores e líderes, mas foram para outras pessoas em outro momento, e eu também era outro, amém? E você também hoje é outra pessoa. Por isso que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o momento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo de onde estava, nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho outro homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Até aqui. Senhor, nós pedimos a instrução do teu Espírito, pedimos a orientação, Pai, do teu Espírito, e tratamos com reverência a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a caminhar sobre esse lugar e essa dimensão, em nome de Jesus. Amém? Bom, ontem pastor Luiz falou sobre nós esperarmos o tempo adequado e entrarmos em Deus. Hoje pastor Fernando falou sobre nós literalmente andarmos com Deus. E hoje, agora, eu quero falar com vocês sobre quando Deus nos encontra. Amém? E uma das coisas interessantes desse texto aqui é o fato de que eu acredito em novos começos. Repita comigo: novos começos. Sem um recomeço, sem um novo começo, a vida seria totalmente inviável, porque nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para nós nos renovarmos de tempos em tempos. Então nós precisamos dessa possibilidade que Deus abre, de enxergarmos novos rumos, de dar uma finalidade para o plano que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, de construir paralelamente com o Senhor a história que Ele idealizou na eternidade a nosso respeito. E quando nós não fizemos isso, o Senhor cria uma situação para que isso aconteça. Sabe por quê, gente? Por que vira e mexe a gente cai? Por que vira e mexe a gente pisa na bola? Por que vira e mexe a gente perde algo, sofre um dano? Porque a gente sempre vai precisar depender exclusivamente de Deus para nós nos levantarmos e recomeçarmos. Então, se você hoje está aqui, você é daqueles durões que teimam em permanecer do mesmo jeito, não tem jeito nenhum de ser de outra forma, Ele vai te encontrar e vai desconstruir toda essa fortaleza que você fez para morar dentro. Ele destrói todas as nossas proteções. Então essa série de fatos que vão acontecer na nossa caminhada, elas apontam para um reinício. Repita comigo: reinício. Então eu preciso entender que muitas vezes eu tomo uma decisão na minha vida absolutamente errada, e por conta disso eu assumo muitas consequências negativas daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu fiz, e eu tenho que parar a minha vida, e eu tenho que perguntar para o Senhor como Ele quer que eu recomece, como Ele quer que eu reinicie, porque quem aperta o botão de restart na nossa vida é Deus.
E muitas vezes no objetivo e no desespero de nós começarmos alguma coisa nova, a gente quer fazer as coisas do nosso tempo, na força do nosso braço, do nosso jeito, conforme a nossa capacidade humana, intelectualidade, cultura, conhecimento, e a gente quer colocar tudo isso em prática para fazer alguma coisa acontecer, porque nós ficamos desesperados quando nós temos que começar algo a partir de Deus. Mas eu quero dizer para você, e se você não sabe, eu quero te dizer agora: você é um ser humano. A religião, ela tenta transformar homens em deuses, e Deus, ele se fez homem. E nós, como seres humanos, a gente precisa entender que nós precisamos sair de determinadas cegueiras. Isso que nós chamamos de talvez termos uma visão privilegiada das coisas, por meio do conhecimento que a gente adquire, da capacidade que a gente adquire, isso, na verdade, é uma cegueira que é colocada sobre nós. Por quê? Porque quando Adão peca e os seus olhos são abertos, porque é fechado os olhos do seu entendimento espiritual e é aberto os olhos do entendimento carnal e natural. Então, quando nós entramos nesse lugar em Deus, não basta nós termos uma visão boa acerca das coisas, nós precisamos ter uma visão privilegiada espiritual do que está à nossa frente. E é por isso que o Senhor nos coloca em determinadas situações, para que a gente veja aquilo que é divino. Paulo fala sobre isso, sobre a abertura dos olhos do nosso entendimento. É por isso que lá no jardim Satanás disse ao homem, à humanidade, né, se vocês souberem do bem e do mal, se vocês comerem desse fruto, obviamente vocês vão ter os seus olhos abertos. Então, nesse momento, nós precisamos ter bom ânimo. Quando nós passamos por uma situação dessa, a gente precisa primeiramente tratar o nosso coração, e quando a gente trata o nosso coração, a gente precisa ter bom ânimo para isso. A gente precisa aprender a se perdoar. A gente precisa aprender a aceitar o amor incondicional de Deus pela nossa vida. A gente precisa aprender a rever as nossas posturas desfocadas e erradas que nos levaram a ter aquela consequência negativa, e aí perguntar para o Senhor: como eu faço agora para começar da maneira certa? Como eu faço para começar agora do teu jeito? Como eu faço para começar agora a tua maneira? Me dá a tua visão, me dá a tua forma de enxergar as coisas. Eu não quero mais fazer escolhas por mim mesmo, porque eu descobri que escolhas trazem consequências. Mas quando eu escolho Deus, quando eu escolho dar ouvido ao Espírito Santo da profecia, quando eu permito que Ele fale ao meu coração, então tudo muda na minha vida, porque as consequências já não são mais as consequências dos meus atos irresponsáveis, levianos e impensados, mas são consequências geradas no Senhor. E aqui tinha um homem que estava 38 anos escorado lá no tanque de Betesda, e eu não quero, na verdade, me ater aqui aos números, né, como eu sempre faço. Não sei se é 38, 68, 48, 8, mas o foco hoje aqui não é a sequência desses números, mas é o fato de que o mais importante é que existe uma pessoa paralisada. E talvez o Senhor te trouxe até aqui e você está nessa condição. Você é uma pessoa que está há anos parada exatamente no mesmo lugar. Você até fez alguns movimentos, mas eles foram circulares, e você acabou parando exatamente no lugar que você começou. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o tempo de Deus, Ele está nos pedindo uma urgência. Não essa urgência que o pastor Fernando acabou de dizer, da produtividade, da frutificação e do resultado na força do nosso braço, mas essa urgência em nós fazermos a sua vontade e andarmos em obediência ao seu querer. Então nós não temos mais tempo de ficarmos encostados nos tanques tóxicos da vida, que são as situações que estão nos destruindo. Então, ou nós vamos tratar de realmente
abrir os olhos para novas possibilidades que o Senhor está nos dando, nós vamos ficar encostados nesses lugares até que algum milagre chegue. Então, tem muita gente que trabalha para mostrar resultado, tem muita gente que trabalha para mostrar números, tem muita gente que trabalha para mostrar frutos, mas na verdade não muda a sua condição interior. Então não adianta você ter um trabalho que muda as coisas pelo lado de fora, se você não é alterado pelo lado de dentro, porque aqui mostra que a paralisia desse homem não era uma paralisia que estava somente pelo lado de fora, mas era uma paralisia que estava pelo lado de dentro. Então tem muita gente que quer mostrar muita coisa, mas não altera o seu coração e nem a sua mente. Então muitas vezes, aquilo que você apresenta como resultado dentro da sua comunidade de fé, que você adquiriu com as suas mãos, só vai maquiar a sua paralisia espiritual, só vai maquiar o seu estado de espírito, aquilo que Deus quer transformar na sua vida, e por conta da sua dureza de coração, você não permite que o Senhor faça isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa para você, 38 anos, 8, 10, eu não sei quantos anos você está paralisado, mas o tempo é relativo, repita comigo, o tempo é relativo. Recentemente eu atendi um empresário dentro do GPC, e ele me contou uma coisa muito curiosa. Ele tem um menino de 5 anos, e ele levou esse menino para fazer diversos exames sobre autismo, sobre TDAH, sobre transtorno de déficit de atenção. Ele fez vários exames com psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, tanto aqui em Santa Catarina, foi para fora, para descobrir o que esse menino tinha, se era algum tipo de espectro autista, porque eles já tinham levado ele em várias situações, mas eles chegaram a uma conclusão, que o menino era absolutamente normal. E sabe qual era o problema desse menino? Ele tinha 5 anos, mas 2 desses 5 anos foram passados em pandemia, dentro de casa, sem ter contato com ninguém. 2 desses anos, essa criança ficou só diante de equipamentos eletrônicos. 2 desses anos, esse menino ficou trancafiado dentro de um apartamento, sem ter contato com os avós, com os tios, com os primos. Quando ele saía era só dentro do carro, usando máscara. E o que aconteceu com essa criança? Ela perdeu 2 anos do seu desenvolvimento. E sabe como eles arrumaram isso? Eles colocaram ele num intensivão, conseguiram acelerar o seu desempenho, e o menino hoje está absolutamente normal. Por que eu digo isso? Porque tem gente que se submete a ficar muitos anos nessa paralisia. Talvez você esteja há 10, esse menino de 5, né? Quando a gente fala uma criança de 5 que perdeu 2, ele perdeu praticamente a metade da vida dele. Então, quando a gente se submete a se dedicar anos da nossa vida, às vezes por uma estrutura religiosa, por uma instituição formatada, por uma denominação que tem dogmas e exigências, por um sistema cultural evangélico, por uma determinada placa, nós, na verdade, estamos perdendo o tempo da nossa vida. Parece que você viveu uma paralisia por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não sei quanto tempo você ficou paralisado, junto a esse tanque que nunca te curou, junto a esse tanque que nunca apareceu anjo nenhum, junto a esse tanque que ninguém nunca te jogou na água, junto a esse tanque em que você sempre foi um invisível. Para você que está me ouvindo parece ser muito pouco, mas pergunta para uma pessoa que viveu subjugada, debaixo do espírito da religião, o que é ficar 5 ou 10 anos com a mente travada e bloqueada por uma cultura imposta, sem conseguir observar, enxergar novas possibilidades, fora daquele aquário, fora daquela caixa. Essa pessoa, ela viveu escrava de um sistema, e você pode olhar para essa pessoa, ela tem uma aparência sufocada, parece que ela foi condenada há anos a viver dentro de um cativeiro.
Aí você vem com uma conversa espiritualizada para mim, dizendo assim: ai pastor, mas Deus queria assim. Essa é a máxima de todo crente, quando ele não quer tomar uma posição radical na vida e mudar de fato e de verdade aquela circunstância. Deus não quer que você viva assim. Deus não tem prazer em que você viva assim. Eu não estou dizendo que em determinados momentos da nossa vida Deus realmente nos submete a determinadas circunstâncias que são provatórias, para que nós sejamos aprovados diante dEle, sejamos transformados de glória em glória, venhamos conhecer qual é a sua vontade boa, pura e agradável, sermos submetidos a um processo de desenvolvimento. O Senhor vai colocar. Ontem o pastor Luiz falou sobre isso, ficar 6 dias esperando o Senhor até que Ele venha, apareça e Ele revele para nós qual é a sua vontade. Mas tem gente que Jesus já chegou do lado dele e ele pode se movimentar e não se movimenta. Ao invés de se abraçar ao milagre que Jesus está operando, prefere o conforto de um tanque sujo, onde ninguém lhe dá nenhum tipo de importância. Deus queria mesmo que você tivesse passado anos dentro dessa condição, ou você que arrumou várias desculpas para dizer que foram os outros que fizeram isso com você, e isso não é responsabilidade sua. Como eu falei, eu volto a dizer, eu creio sim que muitas coisas acontecem por pura permissão de Deus, mas claro que Deus vai dizer, fique aqui quietinho até que eu tenha uma palavra. Mas tem coisas que nós colocamos na conta de Deus, contas que nós colocamos para Deus pagar, que não foi Ele que fez, que foi a nossa irresponsabilidade conosco mesmo, a nossa omissão com as nossas escolhas, a negligência com as oportunidades que Deus abriu. Porque, gente, Deus ele não é um empecilho para você se desenvolver. Deus ele é um parceiro na construção daquilo que Ele está edificando por meio dos tempos, e Ele conta comigo e com você. Então pare de se boicotar, pare de se sabotar, pare de se vitimizar, pare de se escravizar. Se você não assumir a responsabilidade da sua vida, se você não assumir os seus BOs, você vai continuar anos e anos passando para Deus uma responsabilidade que não é dele, que é das suas próprias omissões. Tem uma história muito interessante. Rubem Alves, um dia ele estava esperando para ser atendido por uma dentista, e aí chegou uma mulher do lado dele, e aí ela falou assim, perguntou para ele assim: o que o senhor faz? Estavam naquela sala de espera, esperando para ser atendido. O que o senhor faz? Ele disse: eu sou psicanalista. Aí a mulher disse: olha, não olha para mim e nem fica me analisando, porque eu não tenho problema, eu já estou pronta. Aí ele olhou para ela e disse assim: quando foi o óbito? Por quê? Porque nós estamos em construção, e se nós ficarmos paralisados, não vai acontecer desenvolvimento. Se nós ficarmos parados, Deus não vai gerar em nós o que é necessário para o cumprimento da sua promessa. Ou nós vamos nos tornando assim, acostumados a dizer que nós não temos problema, que está tudo bem, e vivemos encostados, nos acostumando com esse tanque, porque nós vamos tolerando, empurrando com a barriga, vamos nos adaptando, ou a gente enfrenta. Mas tem gente que não gosta de conflito e não quer conflito. Tem gente que prefere estar estacionada no conformismo do que viver fazendo vistas grossas, ali, para tudo que está sendo feito, do que viver a vontade pura, boa, reta, agradável, vontade do Senhor. Ah, pastor, mas eu prefiro viver assim porque sabe o que acontece? Eu quero paz na minha vida. Não, você não quer paz, você quer tranquilidade. Paz é outra coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você foi chamado para entregar a sua vida. Qual foi a parte que você não entendeu de nascer de novo, que você deveria perder a possibilidade de ter as suas próprias escolhas para escolher o que Deus quer e não mais o que você quer?
Então esse papo de voluntariado depois da cruz, sob a luz do novo pacto, ele não existe. Sabe por quê, gente? Porque quando você entrega a sua vida, você já não é mais voluntário, você se torna o escravo da orelha furada. Você já não faz mais a sua vontade e o seu querer. Ai, aqui está bom, aqui está confortável, aqui está quentinho, aqui está agradável, aqui todo mundo tem pena de mim. Eles passam e deixam uma esmola, e cada vez que as pessoas perguntam o que eu quero, eu digo, olha, sabe o que? Eu tenho uma desculpa pronta. Eu digo, é que ninguém me joga ali no tanque, é que ninguém me pega, e aí quando o anjo passa, me joga ali na água. Então está muito bom ficar assim. Ah, pastor, mas se eu sair dessa situação, eu vou gerar um clima onde eu estou. Daí você tem duas escolhas: ou você gera um clima que vai te empurrar para fora dessa bolha que você vive, ou você vive nesse clima, nesse sistema de mente que te leva cativo para o resto da sua vida, e vai perder as grandes oportunidades que o Senhor está te abraçando. Meu irmão, sem climão, você vai se acostumar que Deus não tem nada de novo para fazer na sua vida. Deixa eu contar uma história para você. Um dia desse, um amigo meu estava pregando, e ele contou uma história muito interessante. Ele disse que tinha um amigo que tinha um relacionamento de anos, mas esse namoro já estava desgastado, já estava ultrapassado. Ele já não aguentava mais aquele namoro, ele já estava empurrando com a barriga, já não era mais aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas por conta de não gerar um climão, por conta de, de não furar a bolha, por conta de continuar naquela zona de conforto, encostado no tanque que já estava sujo. Sabe o que ele faz? Ele disse assim, olha, eu cansei disso, eu vou lá terminar. Aí perguntaram para você vai terminar mesmo? Tem certeza, depois desses anos todos? E a resposta dele, gente, eu até anotei, ele disse assim, mas vale um fim horroroso do que um horror sem fim. Verdade. Tem decisões na sua vida que são horrorosas para a sua carne, mas mais vale um fim trágico do que viver uma tragédia sem fim. Você está num ambiente que não dá mais. Não adianta, você não concorda, o seu coração não está ali, a sua mente não tem compatibilidade, os valores não são os mesmos, os princípios não comungam, você entendeu coisas que te tornou mais responsável, e quando você deseja partilhar, não há compreensão. O que você está fazendo aí, que Deus está abrindo uma possibilidade, Deus está abrindo uma fenda no tempo para que você seja livre, e você continua exatamente no mesmo lugar como um escravo, sendo que o Senhor já te libertou, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E conhecereis a verdade, a verdade ela vos libertará. Isso é liberdade. A Joyce Meyer fala sobre a nossa imaginação santificada, né? Então vamos imaginar que esse retiro aqui seja Betesda, amém? Amém? Então Jesus está passando por aqui, e aí você está por ali, né? Você sobe e desce elevador, você almoça, você janta, você toma café, você bate papo, você sai para dar uma namorada ali no calçadão, né, de mão dada com a sua esposa, você vai conhecer a praia, aí você está cansado, você vai no quarto, você dorme um pouquinho, levanta, volta, e de repente você percebe que ninguém está interessado pela sua vida. Aí você pensa assim, talvez seja mais um evento, talvez seja mais um retiro, talvez seja mais uma conferência, talvez seja mais uma dessas experiências que todo mundo diz, venha para a experiência, né? Que isso virou moda agora. Aí você entra e sai invisível. Mas deixa eu explicar uma coisa para você suportar a visibilidade, você precisa aprender a viver na invisibilidade. Mas deixa eu dizer outra coisa para você, porque para Deus te tornar visível, sem que você tenha aprendido a ser invisível,
inevitavelmente você vai roubar a glória que é dele, e isso para ele é insuportável. Então não fique tentando chamar atenção nesse retiro para você mesmo e se fazendo de vítima, porque com Jesus isso não funciona. Sabe por quê? Porque Deus não tem problema com invisibilidade, porque Ele fez as coisas visíveis a partir do invisível, e o reino é invisível. Então seja um invisível. Quantas pessoas passaram por aquele homem encostado no tanque e não deram a mínima? Ele era invisível. Mas um dia Jesus parou. Talvez você não saiba o que você carrega, e é muito bom que isso não seja tão clarificado para você. Mas enquanto você se garantir em você mesmo, enquanto você se garantir nas suas próprias faculdades mentais, nas suas próprias certificações, no seu próprio dom, no seu próprio talento, na sua própria capacidade, Deus vai passar por você e vai dizer: fica aí, tem muita carne ainda. Deus vai fazer questão de te tornar invisível. Por isso que tem tanta gente encostada no poço, porque tem pessoas que querem aparecer. Então, querido, pastor, mas parece que está acontecendo para todo mundo e comigo não rompe. Suporte esse tempo do invisível, do anonimato, da inexpressão, até que Ele te encontre. Porque quando Ele parar para te dar atenção, sabe o que vai acontecer? A atenção não vai ser mais para você, vai ser para o milagre que Ele vai operar. As pessoas em Betesda pararam porque Jesus parou. Os discípulos pararam porque Jesus parou. A cena parou porque Jesus parou. Então quem tem que aparecer é Jesus que para ajudar, e não quem está sendo ajudado. O problema é que a gente faz do nosso testemunho uma bandeira, e a gente bota os nossos méritos na frente daquilo que o Senhor operou como milagre. E aí quando Jesus olha para aquele homem, Ele diz assim: você quer ser curado? E diga-se de passagem, esse homem era um homem enfermo. Repita assim comigo: enfermo. E na tradução original há uma grande diferença entre ser doente e ser enfermo. Ser doente, você tem origens patológicas, biológicas, mas ser enfermo é você ter um problema físico que é causado por uma desordem espiritual ou emocional. Lembra da mulher do Lucas 18? Que foi curada de um espírito de enfermidade? Era um espírito que estava sobre ela e que não era o Espírito de Deus. E esse homem era um homem enfermo. E quando Jesus olha para ele e diz assim: queres ser tu curado? Outras traduções vão dizer assim, ó: queres tu ficar bom? Essa palavra no grego é ginomai. E sabe o que quer dizer? Jesus sempre enxerga o macro, né? A gente sempre enxerga o micro, mas Jesus sempre vê no todo. Jesus sempre olha o todo. Nós sempre temos uma visão a partir do tanque, a partir do leito, a partir da comodidade, a partir dos costumes, dos hábitos, para fora. Jesus não, Ele lê o todo, Ele vê que está todo mundo circulando e tem uma pessoa ali parada precisando ser curada. Mas por que Jesus não perguntou queres ser tu curado? Ou não perguntou, o que tu queres que eu te faça? Porque inúmeras vezes, quando Jesus vai operar milagres, você vê isso: queres ser tu curado? Ou o que tu queres que eu te faça? Você vê Jesus fazendo outras perguntas, outras inquisições, porque a palavra ginomai, ela quer dizer o seguinte: você quer ficar com o coração bom? Sabe o que isso quer dizer? Você quer, era uma pergunta reflexiva para aquele homem, você quer deixar de ter um coração mau? Você quer ficar bom? Você quer entrar num lugar em que essa cura vai gerar em você um processo em que o meu caráter vai ser gerado em você? Era uma pergunta reflexiva, porque você está acostumado durante muitos anos a ser imperceptível. O que você faz ainda é desconhecido diante das pessoas.
O propósito de Deus na sua vida passa despercebido pelos outros. O mesmo nível de pensamento que as outras pessoas têm, você também tem. Então você nunca pensa numa nova possibilidade. Mas olha que linda essa poesia aqui, gente, que Jesus ele promove. Ele está dizendo o seguinte: que você está usando para mim uma desculpa de que o anjo desce para movimentar as águas dentro do tanque e as pessoas pulam de fora para dentro. Eu estou fazendo uma proposta contrária para você. Eu estou dizendo o seguinte: que eu vou mover as águas do seu coração e eu vou provocar na sua vida um movimento de dentro para fora, e aí todo mundo que está fora vai ser tocado pelo que eu fizer dentro de você. Então não se trata do que acontece fora, se trata do que acontece dentro. Por fora pode estar fitas e rendas, como diz a minha sogra, mas por baixo Deus me defenda. Toma vergonha. Agora uma coisa que eu vou dizer, querido: não idolatre a dor, porque senão você vai se tornar viciado em analgésico. Você fica adulando as suas limitações, as suas vitimizações. Você quer toda hora achar culpados para continuar se vitimizando, se marginalizando, se excluindo, se fazendo de coitado. E aí você começa a dizer: ah, é por conta da minha esposa, ah, é por conta do meu marido, é por conta do meu pastor, é por conta do meu líder, é por conta da igreja que eu congrego, é por conta da história que eu tenho, ah, porque eu tenho um trauma, eu tenho um grande medo. Para de dar desculpas. Se o pastor te anula, se o povo te cancela, se ninguém te apoia, se você é rejeitado, não tem problema, porque um dia Jesus te encontra e Ele vai te dar condições para você parar de se vitimizar e colocar a culpa dos seus fracassos nas costas e nos ombros dos outros. Assuma a sua responsabilidade. Tem gente que vive achando culpado e vive à sombra disso uma vida inteira, para não aceitar o milagre que Jesus já fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Efésios capítulo 1, você foi eleito nele antes da fundação do mundo, tudo já está pronto em Cristo, basta você acessar as dimensões do Espírito e conhecer o que está no coração do Pai através dele, e você vai ver que tudo já está pronto em Cristo. O maior milagre não foi aquele homem ter levantado, abandonado o seu leito e andado. O maior milagre foi ele ter se tornado bom. Sabe por quê? Porque a vitimização, ela é um problema de caráter e ela é um pecado. Quando, eu aprendi isso com o pastor Juscelio, quando Pedro diz assim: Jesus, o Senhor vai para a cruz, salva-te a ti mesmo, tenha pena de ti, tenha misericórdia de ti. Jesus olha para Pedro, que antes ele tinha chamado de pedra de edificação, e diz: Pedro, tu és para mim pedra de tropeço, e chamou Pedro de diabo. Sabe por quê? Porque Jesus não aceita ninguém que tenta fazer com que você tenha pena de você mesmo, porque isso vai impedir de você completar a boa obra, ir para a cruz, morrer para você mesmo, para dar a vida por muitos. Entenda essa realidade, não se vitimize. Sabe por quê? Porque se fazer de coitado é confortável, porque você tem medo de assumir o seu lugar, você tem medo de assumir aquilo que Deus tem na sua vida. Então você precisa ter uma relação parasitária com um tanque. Eu pergunto: quem é os tanques na sua vida? Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma placa, talvez seja um ministério, talvez seja uma condição financeira, talvez seja uma empresa, mas você está escorado em algo, dando desculpas para não viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí você, todas as vezes que Jesus chega para fazer um milagre na sua vida, você diz: ah, eu não faço, porque você sabe, né? Fulano é assim, Beltrano é assado. Você sempre fica transferindo a responsabilidade para os outros e não assume quem você é, porque ser vítima tem um ganho: você se esconde colocando os outros como culpado e você como inocente, e isso é pecado. Ah, porque as pessoas não fazem por mim, pastor, o que elas deveriam fazer. O que as pessoas têm para fazer para você que Jesus já não tenha feito? Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você até pode ter uma relação de culpados na sua vida, mas essas pessoas, elas não estão nem um pouco preocupadas com você. Tanto que quando o anjo vem e agita as águas, eles esquecem de você e não te jogam lá dentro. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem pessoas que você está carente de aprovação, que não vale a pena ter o carimbo de chancela delas. E você está esperando que elas te aprovem para poder fazer alguma coisa na vida. Tem gente que a gente fica tão preocupado com a opinião delas, que a gente não se move, a gente fica paralisado. Por quê? Porque tem gente que não vale a pena a gente ter o carimbo de aprovação e de chancela delas, porque elas não estão interessadas no nosso bem-estar, não nos ajudam, não cooperam, não nos empurram para frente, não nos jogam na água quando o anjo agita. Para que eu vou me preocupar? E para que eu vou arranjar culpado? Queridos, esse retiro para a sua vida precisa ser um tempo de rompimento no espírito. O Senhor não te traria de tantos lugares longínquos dessa nação para te trazer para um ambiente e te deixar da mesma forma e da mesma maneira. Há algo para ser rompido na sua vida nessa manhã. Você precisa abandonar esses tanques de estimação da sua vida. Aquele homem, ele não estava nem um pouco preocupado com o dia da virada. Talvez você veio para cá e não está preocupado. Eu não estou preocupado se vai ser o dia da minha virada. Eu estou preocupado em dar desculpa. E querido, com Deus não tem isso. Sabe por quê? Porque se você disser que você é culpado, Ele vai te dizer: eu já levei a sua culpa na cruz. Se você disser que tem outros culpados, Ele vai dizer: eu já perdoei esses que você culpa também. Então com o Senhor não tem manipulação, não tem conversinha, não tem mimimi. Você precisa frutificar. Você não pode mais dar desculpas. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: o que você quer mesmo? E você já parou para fazer essa pergunta para você? O que Jesus realmente quer de mim? Se você não sabe essa resposta porque você é uma pessoa complicada, deixa eu te dizer, Jesus quer o seu tudo. Não fica medindo consequência, não fica pensando onde vai dar, não fica pensando o que vai acontecer. Simplesmente aceite o convite dele. Depois que ele levantasse daquele lugar, ele não teria mais nenhum tipo de desculpa. Então deixa eu dizer uma coisa: a partir do momento que Jesus te encontrou e Ele te libertou, Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele te justificou, Ele te transformou, Ele te deu uma nova possibilidade de vida, Ele abriu uma nova oportunidade de vida, você não tem mais desculpa para colocar nos ombros de ninguém. Agora é você e Ele, e acabou. Não olhe mais para trás. A última pessoa que eu conheço que olhou para trás virou estátua de sal. Então pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar medindo as suas escolhas, porque o resultado com Deus nem sempre é previsível, porque não é do seu jeito, é do jeito dele. Ah, mas eu tenho medo que isso aconteça comigo. Vai acontecer. Ah, mas as pessoas vão falar de mim. Vão, e muito. Meu Deus, eu vou ser ameaçado de morte. Você já está morto. Já estou morrido. Alice. Gente, estar sob a dispensação integral do Espírito não é ruim. Só que deixa eu lhe dizer, todas as consequências precisam ser assumidas por nós. Uma vez que eu disse sim para Jesus e eu entreguei meu tudo, eu tenho que entender que as coisas são imprevisíveis, vão ser do jeito dele, mas eu tenho que aprender de forma responsiva a responder a cada etapa do processo que ele colocar diante de mim. Só que você não quer viver esse processo, você prefere ficar encostado no tanque. Ah, pastor, mas dá para me explicar num planejamento quais são os desdobramentos que isso vai gerar na minha vida?
Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e a Josi, eu executivo de marketing e comunicação, dentro de uma bandeira multinacional, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, começando a ganhar dinheiro. A Josi, muito estruturada, 14 anos trabalhando com educação infantil, especialista, em alfabetização, séries iniciais, uma pessoa que tinha sido sempre respeitada, pelo trabalho que desenvolvia. Um dia Deus acabou com tudo e disse assim: vem para mim, e deu. E aí a gente ficou assim, tá, mas daí como é que a gente vai viver? Então vamos fazer assim, eu pego a minha rescisão e eu faço uma reforma na casa, você pega a sua rescisão e você quita o carro, a gente fica com o carro pago, a casa arrumada e tá tudo bem. Aí vem a enchente em 2008 e acaba com tudo. Daí a gente entra de barco por cima do muro da casa, não sobra nem documento e foto. Glória a Deus. E se você perdeu tudo, bem-vindo ao clube. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: com Deus você nunca vai trocar nada por nada, você vai trocar o seu nada por tudo. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Levante suas mãos ao alto. Não vim atrás de bênçãos, nada além de ti, nada além de ti, nada além de ti. Jesus, não deves nada para mim. Sim, Jesus, o Senhor mais não deve nada para nós. que tu podes fazer. Eu gere só um rio nesse lugar. quero a ti. Comece a cantar novos louvores em línguas. Deixe o novo cântico sair da sua boca. Chobe alaba, subi, edeleba, subi, camandara, labagás. Chore, alaba, subi, adagas, nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto. Eu digo Custe o que custar, doa o que doer, e obedecer. Oh, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Aonde for, eu irei. Seja onde for, sim, Jesus. eu irei, seja onde for, eu irei, eis-me aqui. Oh, segura mais um pouquinho aí, apertem os cintos, calma. Te ouvir e
e obedecer. Meu coração está disposto essa manhã a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir. Sim, eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais. Previsão do tempo. Olhe para o seu relógio. Ele está passando. O único bem não renovável é o tempo. E o Senhor já te fez um chamado, uma convocação. Ele disse: levanta, toma o teu leito e anda. Ele já fez tudo o que precisava, agora só depende de você. Deixa eu lhe dizer, a vida não é linear. Não existe um plano de contingência quando você entra em Deus. Senta aí. Você sabe o que é um plano de contingência? Você tem uma empresa e faz um plano de negócios altamente arrojado. Aí você vai criar inúmeras possibilidades, se acaso alguma coisa der errado, para que você volte para o plano original. Com Deus não tem isso. Não tem plano feito. O plano é dele, é eterno. Ou nós nos encaixamos nisso, assumindo as questões da nossa própria vida, sendo livres para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Ser livre não é uma conquista. Eu sei que você odeia fazer isso, e eu sei que você, pastor, faz isso na sua igreja, mas olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ser livre não é uma conquista. Olha aqui para mim, ser livre é uma condenação. Uma vez que você foi livre, você já é livre. E você não pode ficar pensando o tempo inteiro nos problemas, porque é muita auto-omissão, auto-negligência. Se você já é livre, Cristo te fez livre, o que vai fazer diferença agora é como você vai usar essa liberdade. Ah, mas eu preciso, pastor, passar por esse momento com estabilidade emocional. Não, querido, esses momentos você não passa na alma, você passa no espírito. Se você me disser que quando está passando alguma situação que está acontecendo ministerialmente falando na sua vida, com equilíbrio incrível, eu vou dizer para você se tratar, porque você está com um problema. Porque o ser humano normal, ele entra em parafuso e se descabela. Mas se não fosse o Espírito Santo de Deus em contato com o nosso espírito, gerando um ambiente de milagres, nós não conseguiríamos acessar essas dimensões e conhecer o que está estabelecido no coração de Cristo. Nós precisamos disso. Nós temos que cuidar, sabe, com esses picos de euforia, com os vales da depressão. Mas estabilidade, esquece. Pastor Luiz que diz, às vezes a gente é meio bipolar. De manhã a gente está fazendo um enterro, à noite um casamento, e à tarde um aniversário. Que crente adora a festa. Jesus está te ordenando nessa manhã: levanta, sai desse leito e anda.
Ah, mas eu não vou ter ajuda. Ah, mas eu não vou ter apoio. Ah, mas eu não vou ter recurso. Ah, mas eu não vou ter condições. Meu filho, você já tem uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Billy Graham um dia disse: às vezes na vida será só você e Deus, mas acredite, Ele é suficiente. Que frase linda. Irmão, tudo está pronto em Cristo. Ele já operou na sua vida o milagre necessário. Agora Ele espera que você dê uma resposta. Não tem mais por que você ficar dando desculpa e permanecer no mesmo lugar. Jesus já está te dando uma nova oportunidade. Ele está possibilitando um recomeço. Ele está abrindo uma possibilidade diferenciada. Mas sabe o que acontece? O medo te apavora. Mas que medo é esse? O diabo é um criador de cenários. Ele é um excelente ilusionista. Não tenha medo de nada, porque onde há o verdadeiro amor, não há medo. Se você tem uma revelação de Deus e entende que Ele é amor, você não pode sentir medo do dia de amanhã. Isso não pode te apavorar, porque senão isso vai te confinar no cativeiro da indigência, vai te trancafiar dentro das camas da mesmice. As tuas pernas vão se paralisar, porque você vai ficar impedido de caminhar para uma nova vida. As ordens de Jesus são: levanta, abandone o leito e ande. Sabe por que você não consegue levantar? Porque você é escravo de um espírito de passividade. Talvez você tenha tido sobre a sua vida pais espirituais que, ao invés de te darem destino, te paralisaram com medo da competição. Porque no lugar onde ele estava, só ele poderia brilhar naquela constelação. E quando ele viu uma fagulha saindo de você do espírito, ele disse: eu preciso apagar essa luz. E isso te colocou num lugar de medo, de passividade, te trancafiando num cativeiro de omissão, de negligência. E você continua idolatrando isso que esse cara fez para você. Deixa eu te falar uma coisa: esse cara te fez um favor, porque se não fosse ele, você não teria olhado para dentro de você mesmo e visto que Deus impartiu com seu espírito a luz que você carrega. Ele não é seu inimigo, ele é cooperador do propósito. Ele é alguém que te empurra para frente. Ele não é culpado. Ele te ajudou a sair desse lugar. Talvez você não consiga abandonar o leito por conta de que talvez você tenha sofrido muitas violências na sua vida e muitos abusos. Então você prefere os lugares da zona de conforto, onde você fica quietinho, onde você não precisa de desafio, onde você não precisa gerar climão, onde você não precisa ter conflito, e aí você vai se fechando dentro de você mesmo. Mas deixa eu te dizer, o Senhor precisa que você abandone o seu leito, porque pior do que estar escorado no tanque é você ter o seu leito. Porque o tanque é exterior, mas o leito é interior. Sabe por quê? O leito fica embaixo de você, onde ninguém vê. Todo mundo sabe que você está encostado, escorado no tanque, mas ninguém sabe onde você está assentado. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o lugar para você estar assentado não é num leito, vítima da sua própria experiência de vida. Os lugares onde você precisa estar assentado é com Cristo nas regiões celestiais, em lugares de autoridade que Ele te confiou. Então ande. Mas pastor, eu não consigo andar. Sabe por que você não consegue andar? Porque você tem necessidade de aprovação, você tem medo do abandono, você tem medo da rejeição, você tem medo do que as pessoas vão dizer, você tem medo do que as pessoas vão pensar. Coloca tudo isso dentro de um saco de lixo e joga fora. Escuta, Deus, Ele está te dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. Escuta, já está tudo pronto, está tudo feito. Para de ficar criando caraminhola na sua cabeça. Deus, Ele tem um propósito incrível para se realizar durante a sua vida. Deixa eu lhe dizer, tem gente que diz assim: qual é o meu propósito de vida? Essa é a máxima. Deixa eu lhe dizer uma coisa: propósito de vida não é um lugar que você encontra. Propósito de vida é um lugar para onde você volta. Porque propósito de vida não é o final, é o durante. O que você precisa descobrir em Deus é qual é o seu destino profético.
Como Paulo disse, eu cumpri a carreira e guardei a fé. Mas o que aconteceu durante, como mesmo o pastor Fernando falou aqui, faz parte do propósito, porque propósito está sempre atrelado a processo. E aí você fica inventando essas desculpas, você fica atrelado a essas dores, você fica massageando esses traumas, sendo que Cristo já te libertou. Cristo, Ele já operou, Cristo, Ele já fez, Cristo já deixou tudo pronto, tem uma pista de decolagem aguardando você, só que você ainda prefere viver atrelado às suas zonas de Betesda. Não tenha medo, não tenha receio. E como nós estamos em um grande número e estamos usando a nossa imaginação santificada, emprestando da pastora Joyce Meyer, talvez você esteja em Betesda, encostado no tanque, sentado no leito, e de repente, no meio de tantas pessoas que estão aqui, mais de 900, o Senhor para e olha para você, e Ele pergunta para você: você quer ficar bom? Porque se o seu coração hoje ele está mal, ele está se vitimizando, ele está se omitindo, ele está se negligenciando, ele está arrumando desculpas, ele está inventando culpados para você não fazer o que precisa ser feito. E Ele te pergunta: você quer ficar bom? Eu não faço por conta disso, eu não faço por conta daquilo. Sabe o que é isso, gente? Perfeccionismo. A palavra perfeito, no original, ela quer dizer pronto, e nada está pronto. Perfeição é um lugar que nunca chega. Por isso eu te convido hoje a fechar os teus olhos, e Cristo, Ele para toda a cena e olha diante dos seus olhos, e Ele te diz: queres ficar bom? Eu sei que essa palavra, não por minha causa, mas por conta do espírito da profecia que está nesse ambiente, moveu o coração de muitas pessoas, mas eu sei que há pessoas específicas aqui, e você sabe que Cristo está diante de você falando, convidando você para ficar bom, e agora você vai se levantar do seu lugar, você vai abandonar o seu leito, e você vai andar até aqui. Você sabe que é com você. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Ele está estendendo as mãos dele para você hoje. Talvez o sistema tenha dito que você é um inválido, mas para Deus todos são válidos. Em direção à porta. Valeu a pena você ter nascido, valeu a pena você ter encontrado Cristo, valeu a pena você ter recebido uma vocação no seu espírito, valeu a pena você ter dito sim. Nada foi um erro, nada foi um engano. Então hoje você está aqui,
aceitando o estender de mãos de Cristo, que parou tudo, para te dar atenção e te dizer: levanta, sai do teu leito e anda. Saia desse vitimismo, saia dessa desculpa, saia dessa mentira que Satanás colocou na sua mente, saia dessas limitações que você mesmo impôs para você, porque com Deus não há limites. Com Deus tudo é imprevisível, é impossível, é improvável, é sobrenatural, é além das explicações racionais e humanas. Se você puder chegar um pouco mais para frente, eu te agradeço. Tem muito mais gente para vir para cá. Se você quiser dar um jeito de dobrar os seus joelhos aí mesmo nos corredores onde você estiver, faça isso, porque esse é o momento de entrega do seu tudo, é o momento de entrega da sua escolha, sem pensar nas consequências. Como é que vai ser amanhã? Eu não sei. Como é que vai ser depois? Eu não sei. Mas eu estou escolhendo, e eu vou pagar o preço da escolha, porque depois de João Batista, o reino dos céus, ele é tomado por violência. Eu preciso acessar esse lugar em Cristo.
consiga todos subirem, mas nós queremos liberar sobre você uma unção. Uma unção. Queria pedir para os nossos profetas também ficarem atentos aí, nossos intercessores. Os irmãos que têm uma unção de libertação, com muita sobriedade nós vamos orar. E essa oração tem que ser com sobriedade, para arrancar algumas pessoas. Libertação é para crente. A gente quer se libertar o ímpio, mas a Bíblia diz lá em João capítulo 8 versículo 30 que muitos ouviram Jesus e passaram a confiar e acreditar nele, e passaram a segui-lo. E a Bíblia diz: então disse Jesus para aqueles que creram nele: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A libertação é para quem crê, que não é expulsação de demônio. A expulsação de demônio é uma coisa, se trata de tirar a sua alma de um lugar que ela entrou e está aprisionada no ministério e você não consegue romper aí. Nós queremos orar, pedir para o Jacques orar e nos ajudem. Amém? Essa oração tem que ser com sobriedade. Amém, irmãos? Não aumente a música, fique assim. Ouve-se um som no Espírito, um som de correntes sendo batidas, um som de grilhões sendo quebrados, um som de mordaças sendo arrancadas, um som de vendas sendo tiradas dos olhos. Corações que estavam engessados, como se uma fortaleza de pedra tivesse sido construída em torno dele. Seus sentimentos estavam bloqueados, suas emoções estavam travadas, seus pensamentos estavam passivos e desacelerados. Quantos, o Senhor me mostra muitos projetos, muitas revelações, muitas ideias engavetadas, empoeiradas em baús. O Senhor está dizendo: você precisa resgatar os sonhos antigos. Você idolatrou o que foi dito a seu respeito. Você idolatrou quem disse algo a seu respeito. Mas essas palavras eram mentiras e adoeceram seu coração e a sua alma. Essas atitudes eram mentirosas, adoeceram a sua mente e o seu coração. Eu declaro: você é um apóstolo. Eu declaro: você é um profeta. Eu declaro: você é um evangelista. Eu declaro: você é um mestre. Eu declaro: você é um pastor. E nenhuma palavra do espírito de engano, do espírito de manipulação, do espírito de controle irá te paralisar. Nós liberamos uma autoridade sobre as tuas pernas, e ela receberá velocidade como as pernas das corças. Ele desceu ao inferno, ele arrancou das mãos do diabo a chave da morte e do Hades. Ele foi a luz que pregou os espíritos que estavam em prisão. Por isso eu digo que é toda alma fragmentada, toda alma fraturada, que se regenere agora. O Senhor me mostra pessoas totalmente desconstruídas, como se fossem peças de quebra-cabeça espalhadas. O Senhor está montando o quebra-cabeça e colocando cada peça no seu devido lugar. A sua identidade está sendo restaurada, a sua essência está sendo devolvida, a sua natureza em Deus está sendo recuperada, o seu DNA original está sendo trazido à luz. Oh,
puxando pelas mãos agora, e Ele está te arrancando desses lugares tenebrosos, desses calabouços escuros, desses lugares sombrios, desses lugares frios, desses lugares nefastos, desses lugares de trevas. Você está sendo arrancado, você está sendo transplantado. Essa é a palavra que o Senhor diz. Você está sendo transplantado, você está sendo arrancado pelas raízes de determinados lugares que não foi Deus quem te plantou, foi Satanás que te paralisou, e Ele está te transportando para uma nova realidade, para uma nova dimensão, para as recâmaras do Espírito. Você vai explorar novos lugares. O Senhor está restituindo os teus talentos, o Senhor está restituindo os teus dons, o Senhor está restituindo toda a sua capacidade mental, toda a sua capacidade emocional. Da sua boca não sairão mais desculpas, mais omissões, mais negligências, mas você está finalizando propósitos. Você está recomeçando hoje. Hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia de renovo, hoje é um dia de rompimento, hoje é um dia que você está sendo tirado das sombras. Você está saindo dos 5 pilares de Betesda. Você não vai mais esperar um anjo agitar as águas, porque o próprio Cristo está diante de você, operando um grande milagre no seu espírito. Eu vejo no espírito pessoas sendo arrancadas, pessoas sendo tiradas de palavras de orfandade, de palavras de abandono, de palavras de rejeição, de palavras de engano, de palavras de engodo. Jezabel não roubará sua identidade, ela não trocará quem você é. Você foi escolhido antes da fundação do mundo, antes de estar no ventre da sua mãe, antes de qualquer palavra existir na sua boca. Ele já havia estabelecido você como alguém sobre as nações. Você não é obra do acaso, você não é um erro, você é alguém escolhido pelo Senhor. E nós calamos a voz do diabo agora nos seus ouvidos. Nós damos uma ordem que se prostre diante da cruz todos os inimigos de Deus, que sejam envergonhados e confundidos. Nós liberamos um novo contingente de homens e mulheres cheios da unção, cheios do poder, cheios da glória, cheios dos milagres, que agem e vivem no sobrenatural. Vocês caminharão sobre as águas, vocês tocarão pessoas e elas serão milagrosamente curadas. O Senhor está repartindo dons, o Senhor está repartindo dons, o Senhor está trazendo à luz muitas palavras proféticas e promessas antigas que foram esquecidas. O Senhor está trazendo a sua memória, o Senhor está trazendo a sua memória. Não, você não será impedido de fazer aquilo que você foi estabelecido para fazer. Chegue a bacata na maçã, chegue a maçã no bagata na bagata. Lázaro, vem para fora.
Jesus ia todos os anos, José, em Jerusalém com seus pais. Todos os anos ele ia levar o sacrifício. Todos os anos. Então ele deve ter passado ali naquele tanque algumas vezes, ter visto aquele cara.